Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um livro para cada um dos meus autores favoritos. Porém, tem um autor ali que por muito tempo eu li vários livros e eu achava ali que era um dos meus autores favoritos. Porém, com o passar do tempo, tivemos algumas coisas aí, mas eu vou deixar para contar mais à frente. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. E claro, também compartilha com seus amigos e amigas aqui o Viveiro do Rodrigo. Eu sempre estou falando sobre livros, filmes e séries. Então se você gostar, aproveita para se inscrever aqui no canal. Vou logo começar com uma autora nacional, que é justamente aqui do YouTube, que eu estou falando de Pan Gonçalves com Boa Noite. Se você não conhece a Pan, ela tem um canal aqui no YouTube em que ela fala sobre livros. E a Pan, ela também é autora, né? E eu tenho um carinho imenso pelas histórias da Pan. Sou, assim, muito fã, de verdade. Nessa história, a gente vai ter nossa protagonista Aline vivendo um novo momento da vida dela, que é a faculdade. Porém, o grande ápice e o que vai trazer, assim, o plot pra essa história é os abusos que acontecem a meninas depois de terem sido embriagadas ou drogadas. E a Aline vai ser uma das pessoas que vai investigar essa história. Então é um livro assim incrível, porque você começa a enxergar com outro olhar e também ver coisas que em muitos momentos não são compartilhadas e acabam sendo encobridas. O próximo livro é 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. As histórias dele me encantam assim em um nível. Eu já li 20 Mil Léguas Submarinas, já li Viagem ao Centro da Terra. Eu fico muito em dúvida em qual seria a minha favorita, mas eu acho que 20 Mil Léguas Submarinas, por eu gostar muito do mar, desse querer conhecer um pouco mais da vida marinha e por ser essa viagem no fundo do mar, essa história me encanta demais. Eu tenho ele nessa versão pequenininha aqui, sabe, como se fosse um paradidático, mas eu tenho muita vontade de comprar ele na versão original, maior, completa. E é uma das histórias, assim, mais fantásticas, encantadoras que eu já li sobre o mar, sobre o fundo do mar. O próximo livro é de uma autora que marcou uma época e que foi publicada após a sua época. Eu estou falando de Diário de Anne Frank. E a Anne, com certeza, é uma das minhas autoras favoritas, porque ela deixou pra gente todo um legado, justamente no seu diário. Todo um marco de uma história muito triste e que essa personagem, autora, teve que passar. E eu fico imaginando às vezes o quanto foi doloroso pra ela registrar tudo isso num diário. Eu acho que ela nem imaginava que um dia isso ia ser publicado. Mas o quanto esse livro é importante, o quanto a Anne Frank é importante para nossa sociedade, para trazer relatos reais, né? Então, por isso que eu tenho um carinho imenso por essa autora, que espero, assim, que o livro dela seja atemporal, que gerações e gerações leiam para não cometer o mesmo erro que a geração daquela época, as pessoas daquela época cometeram. Esse livro, além de ser um diário, além de ser a história da Anne, é um livro histórico e com certeza um clássico. Agora eu vou falar daquele autor que eu comentei. Pois é, estou falando de Nicholas Sparks. Eu vou indicar 2 a 2 dele. Se você não sabe, o Nicholas, ele tem vários romances e por muito, muito tempo mesmo eu li vários romances do Nicholas Sparks. E esse foi o último que eu li, o último que eu comprei, que foi exatamente quando começou a circular aí as polêmicas envolvendo o nome do autor. Eu fiquei muito triste porque, assim, eu acompanhava as histórias, os romances do Nicholas. Sempre pra mim, era ali aqueles romances que eu buscava quando eu queria uma leitura mais simples, mais calma, eu queria descansar a minha cabeça. Então, eu parei, porque eu comecei a não me identificar mais tanto com o autor. Com isso, eu não consegui mais comprar livros depois de 2 a 2, que foi quando começou a surgir as polêmicas. Se você não sabe, esse vídeo não é sobre isso. Então, vai no Google, pesquisa sobre o autor que você vai encontrar as polêmicas. E pra mim, essa história é a mais completa do autor e a mais incrível. Aqui a gente tem o Russ, que é um homem que se separou da esposa e teve como missão cuidar da filha. E é uma das histórias mais lindas que eu já li. Uma história muito inspiradora, sabe? Como um rapaz que um dia sonha ser pai. Esse livro é muito lindo. Eu separei autor da obra até essa obra aqui. Então os livros de 2 a 2
antes de 2 a 2 eu ainda consigo ler, reler. Mas depois disso eu não consigo mais, porque eu não me identifico mais com Nicholas Sparks. Mesmo assim, eu precisava trazer esse livro, porque por um determinado momento o Nicholas marcou ali minha história como leitor, né? E por último, ela, óbvio que eu tinha que trazer ela aqui, e muito diferente de Nicholas Sparks, tenho aqui Cassandra Clare, rainha da fantasia, rainha da representatividade. Amo demais. Eu trouxe pra vocês Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro e último livro da série Os Artifícios das Trevas. São 3 livros. Tem vídeo aqui no canal, eu comentando sobre a série completinha pra vocês. E acho que pra mim esse calhamaço, olha o tamanho desse livro, é o meu favorito da Cassandra Clare. Eu fico em dúvida entre ele e Cidade de Vidro, dos Instrumentos Mortais. Mas Rainha do Ar e da Escuridão me marcou muito, porque foi o encerramento de uma história, mas que aqui a Cassandra Clare conseguiu entregar todo o universo dela e expandir da melhor forma possível. Aqui a gente consegue encontrar todos os personagens já criados pela Cassandra Clare, claro, com foco lá nos Blackthorns, que são os grandes protagonistas dos Artifícios das Trevas, juntamente com a Emma. E, enfim, eu tenho um carinho imenso, eu não sei nem o que falar. Esse livro pra mim com certeza é o meu favorito, não só da Cassandra Clare, mas um dos meus favoritos, assim, da vida. Então é isso, eu encerro por aqui este vídeo com essas indicações pra vocês. São aqueles autores e histórias que eu gosto bastante, com exceção ali do Nicholas Sparks, né, que deixou de ser um dos meus autores favoritos da vida. Enfim, mas é coisas que acontecem, eu acho que a gente vai crescendo, vai evoluindo e vai se identificando com outras coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa separar, sim, o autor da história. E já que aquela história marcou tanto, né, e trouxe algum ensinamento pra gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um forte abraço!